Shen Xuan acenou com a mão e disse, eu já disse, não sou mais seu irmão mais velho. Se não há mais nada, não vou ficar mais. As expressões de algumas pessoas estavam um tanto constrangidas. Kiki olhou estranhamente para a irmã mais velha Moju, hesitante. Moju curvou-se para Shen Xuan e estava prestes a sair. Espere, irmão mais velho. Moju virou-se abruptamente, olhando para Shen Xuan com surpresa. Será que o irmão mais velho mudou de ideia? Aqueles poucos intencionalmente permitiram que monstros domesticados causassem problemas, e sob o pretexto de exorcizar demônios, enganaram as pessoas por dinheiro aqui. Por favor, resolva isso. Kim Jun-sek é o líder indiscutível do caminho certo. Existem filiais em todos os lugares, mantendo a ordem do mundo do cultivo junto com King Tianjian de outras seitas e dinastias. Este assunto deveria ter sido tratado por eles ou por alguém enviado por King Tianjian. Moju ficou atordoada. Seus olhos estavam cheios de decepção. Então, ela virou a cabeça e olhou para os poucos taoístas bêbados na direção que o irmão mais velho apontou. Levar embora. Neste momento, os poucos taoístas já estavam sóbrios em cerca de 70% a 80%. Assim que se recuperaram, viram um homem vestido com uma túnica verde caminhando em direção a eles. Ousado! Somos taoístas da montanha Shenjian. Um dos taoístas reuniu coragem e gritou. Foi então atingido por um tapa de seu irmão mais velho, fazendo-o girar 2 vezes. O taoísta mais velho entre eles, apressadamente exibiu um sorriso. Caros membros da seita Qinjun, mal entendido, mal entendido. Somos discípulos da seita Shenjian. Estamos aqui para matar demônios e exorcizar espíritos. O governo pode testemunhar por nós. Moju não queria ouvir essas trivialidades. É melhor deixar para o pessoal de King Tianjian da dinastia estacionado aqui. Os poucos taoístas foram intimidados pela aura do homem de túnica verde. Eles não ousaram respirar pesadamente, muito menos fugir. Eles só podiam deixar a taberna de forma obediente. Depois de um tempo, Shen Xuan e alguns outros eram os únicos que restavam na taberna originalmente animada. A garota se sentou novamente. Ela continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Agora está seguro. Como se nada tivesse acontecido antes. Ao contrário dela, Engyun foi atingido por um raio e ficou parado ali mesmo. Aquelas pessoas são discípulos da seita Qinjun. Shen Xuan pegou um pedaço de peixe e provou. Ele não pôde deixar de acenar com a cabeça. Delicioso, Eles te chamam de irmão mais velho. Você é um discípulo da seita Qinjun? Eu era. Engyun puxou um banco e sentou-se em frente a Shen Xuan. Seus olhos estavam fixos em Shen Xuan. Ela coçou a cabeça vigorosamente, lembrando-se de seu contato com Shen Xuan nos últimos dias. Ela disse incrédula, seu status na seita Qinjun é muito alto. Aquelas poucas pessoas eram extraordinárias. Especialmente a mulher principal, que parecia ainda mais uma fada. Shen Xuan disse calmamente. Eu já deixei a seita Qinjun. Então, você conhece Shen Xuan? Shen Xuan piscou. Já ouvi 2 vezes. Pen Yun respirou fundo e segurou a mão de Shen Xuan. Então, você pode me recomendar para a seita Qinjun? Shen Xuan sorriu e disse. Você não é um discípulo de Shen Xuan? Como? Você não é da seita Qinjun? Vendo sua mentira ser exposta, Pen Yun sorriu embaraçado. Aquilo, você não sabe. A razão para isso é um pouco complicada. Na verdade, sou um discípulo nomeado do meu mestre Shen Xuan. Uma vez, quando meu mestre estava viajando, ele me encontrou e viu que meus ossos eram incríveis. Então, ele me aceitou como discípulo. Mais tarde, meu mestre foi matar demônios e exorcizar espíritos. Então, eu não entrei na seita Qinjun. Shen Xuan fingiu perceber e assentiu. Uma boa história. Pen Yun baixou a voz. Contanto que você me recomende para a seita Qinjun, eu te darei o que você quiser. Eu vou te contar um segredo. Minha família é a família Pen de Dongjun. Temos muito dinheiro. Jovem mestre Pen, você realmente quer se juntar à seita Qinjun? Pen Yun coçou a cabeça. Na verdade, estou aqui para encontrar meu mestre Shen Xuan. É uma coisa muito importante. Mas, se eu puder me juntar à seita Qinjun, isso seria ainda melhor. Shen Xuan balançou a cabeça. Eu não posso ajudar. O jovem mestre Pen já ouviu. Eu não sou mais um discípulo da seita Qinjun. A decepção no rosto de Pen Yun era visível a olho nu. Então, ele ouviu Shen Xuan dizer. Mas o quê? Pen Yun perguntou ansiosamente. Aquelas poucas pessoas eram todos discípulos da seita Qinjun. Se o jovem mestre Pen quiser se juntar à seita Qinjun, encontre Shen Xuan.
Você pode muito bem perguntar a eles, enquanto eles não foram muito longe. Ainda dá tempo. Eu vou agora. Pen Yun percebeu de repente. Ele se levantou apressadamente e saiu correndo. Jovem mestre, espere, Vuvu. Não corra por aí. A garota pegou um pão cozido no vapor e enfiou na boca, seguindo atrás dele. Xiao Huang também o seguiu rapidamente. Irmão mais velho, irmão mais velho. Shen Shua não pôde deixar de sorrir. Olhando para a mesa de comida, no final, ele só pode aproveitá-la sozinho. Parece que os ferimentos do irmão Shen realmente se recuperaram. Acabou de ser expulso da seita Qinjun. O irmão Shen salvou. Shen Ping previu um decreto imperial. Alguns se entreolharam. A Qinjun poder ter o status de líder do caminho correto no mundo hoje, metade disso se deveu ao fato de Shen Xuan ter lutado contra demônios e obtido resultados. Agora que a lesão de Shen Xuan se recuperou, mesmo que seja apenas uma fração de seu auge, é o suficiente para subverter o padrão atual. Com uma espada na mão, quem no mundo pode resistir? Além disso, Qin Jilmen o expulsou. É inevitável que ele tenha a ideia de se vingar no futuro. Pensando nisso, várias pessoas não puderam deixar de se sentir um pouco pesadas, especialmente Ling Ying e Shen Ping, que pareciam perturbados. Nesse momento, alguém correu apressadamente em direção a eles por trás. Espere, espere. Várias pessoas se viraram e viram um jovem vestido de branco. Eu sou Pen Yun. Vocês são discípulos de Qin Jilmen? Moju olhou para ele. Naquela época, Pen Yun estava de pé ao lado de Shen Xuan e Jiuzi. É que Moju estava totalmente focado em seu irmão mais velho e não o notou. O que foi? Pen Yun olhou para a mulher imponente à sua frente e sua garganta se moveu. Posso me juntar a Qin Jilmen? A grande seleção de Qin Jilmen é realizada a cada 20 anos. Faltam 10 anos para a próxima grande seleção. 10 anos, mesmo que você espere, sua idade não atenderá aos requisitos. Moju disse levemente. Pen Yun imediatamente mudou suas palavras. Então eu não me juntarei a Qin Jilmen. Você pode me dizer onde Shen Xuan, o verdadeiro Shen, está agora? Pen Yun não percebeu que os olhares de todos em Qin Jilmen para ele eram um pouco estranhos. Aproveitando o fato de que a outra parte ainda estava disposta a ouvi-lo, ele explicou apressadamente. Todos vocês não sabem, quando a seita demoníaca massacrou a cidade, meu avô foi salvo por Shen Xuan, o verdadeiro Shen. O verdadeiro Shen também ensinou ao meu avô um conjunto de técnicas de espada. Mais tarde, o verdadeiro Shen partiu. Antes de meu avô partir, seu último desejo era agradecer ao verdadeiro Shen. Desta vez, deixei minha casa apenas para encontrar o verdadeiro Shen e cumprir o desejo do meu avô. Pen Yun seguiu seu avô desde criança. Seu avô ensinou a ele as técnicas de espada que aprendeu com Shen Xuan, então desde que ele deixou sua casa, ele se autodenominava um discípulo de Shen Xuan. Pen Yun olhou para as pessoas de Qin Jilmen com expectativa. E as pessoas de Qin Jilmen retribuíram com olhares ainda mais estranhos. Agora mesmo, aquela pessoa em Jiuzi era Shen Xuan, o irmão sênior Shen. Shen Muliagil. Um discípulo finalmente falou. Pen Yun? O quê? Quando Pen Yun correu de volta para Jiuzi, Shen Xuan já havia sumido. Havia muita comida sobrando na mesa. Parecia que havia sido deixado de propósito para Pen Yun e eles. Pen Yun correu para a antiga casa de Shen Xuan, mas ainda não conseguiu encontrar a outra pessoa. Ele é Shen Xuan, famoso no mundo? Eu comi com ele. Também dormi com ele. Conversei com ele. Uma garota comendo doces ao lado, inexpressiva. Acrescentou. Também esfreguei seus ombros e o tratei como um irmão, dizendo que eu o protegeria e que quando meu nome ressoasse nos 4 mares no futuro, ele poderia sair e se gabar. Pen Yun pressionou sua cabeça com força, emitindo um som estridente em sua boca, com tanta vergonha que queria encontrar um lugar para se esconder. A garota comeu doces e tapou os ouvidos. Ao cair da noite, Shen Shun estava deitado na encosta atrás da montanha. O céu estava cheio de estrelas, como uma bela pintura, se desdobrando lentamente. O céu estrelado aqui não é tão bonito quanto o de Qin Jilmen. Uma voz veio de trás. Shen Xuan disse. Quando eu era criança, eu sentia que um céu não perfumado era o maior crime. Foi só depois da minha primeira noite em Qin Jilmen que eu soube o que era ilimitado e vasto. Agora, depois de experimentar milhares de velas, olhar para o céu da minha cidade natal tem um sabor diferente. Moju ficou na encosta olhando para Shen Xuan. Irmão mais velho, volte para a seita. Qin Jilmen lhe dará justiça. Seus ferimentos também estão curados. Tudo voltará a ser como era antes. Shen Xuan sorriu levemente. Sim. Tudo voltará a ser como era antes,
desde que meus ferimentos estejam curados. Moju ficou em silêncio. Ele não conseguiu refutar o que Shen Xuan disse. Contanto que os ferimentos do irmão mais velho Shen se recuperassem, qualquer injustiça e os rumores de ser uma pessoa de mau presságio seriam dissipados. Ele se tornaria mais uma vez o centro das atenções. Shen Xuan fechou os olhos. Eu não vou voltar mais. Estou um pouco cansado. Irmão mais velho, o que você vai fazer depois de deixar Qin Jiumen? Eu quero ver as montanhas e rios, caminhar pelo mundo e dar uma olhada, e também encontrar meus velhos amigos. Volte e diga àquelas pessoas preocupadas que eu, Shen Xuan, não sou uma pessoa vingativa. Eu não tenho mais nada a ver com Qin Jiumen. O estilo de pintura de Shen Xuan mudou. Vamos falar sobre algo feliz. O tópico é muito pesado. A propósito, aquele jovem chamado Penhun foi procurá-los. Moju disse. Ele disse que você salvou a vida de seu avô quando a seita demoníaca massacrou a cidade e também ensinou a ele técnicas de espada. O último desejo de seu avô era agradecer a você pessoalmente. Ele está procurando por você por causa disso. Imerso na cidade, construindo a lei, Shen Xuan não pôde evitar cair em memórias. 90 anos atrás, a outrora próspera cidade de Dongjun foi reduzida a ruínas. As muralhas da cidade desabaram, as casas foram destruídas, a agitação e a prosperidade do passado desapareceram. O que tomou o lugar foi uma guerra interminável e lamentos, bem como poeira e a respiração da morte que permeava o ar, e um forte cheiro de sangue permeava as ruas. E o fedor da carne em decomposição. Corpos estavam empilhados como montanhas, e toda a cidade estava imersa na escuridão. Era como um inferno na terra. A seita demoníaca massacrou a cidade. Um jovem carregando uma espada de madeira. Jovem, arrastando uma menina ainda mais nova que ele, correndo loucamente pelas ruas. Irmão mais velho. Irmão mais velho, não consigo mais correr. A menina cambaleou e caiu no chão. O jovem se virou abruptamente, apertou a espada de madeira na mão e gritou. Irmãzinha, corra! O enorme monstro de 3 olhos pressionou um beiral ao lado dele com uma mão, olhando para os 2 irmãos. Um sorriso cruel apareceu no canto de sua boca. Aquele braço mais grosso que um tronco de árvore estendeu-se em direção aos 2 irmãos. O corpo do jovem não parava de tremer, seus olhos fixos para frente, cheios de medo e desespero. Seu corpo estava como se tivesse sido esvaziado, sem forças. Aquela espada de madeira que não representava nenhuma ameaça para o monstro de 3 olhos. Foi brandida da esquerda para a direita. O sorriso no canto da boca do monstro de 3 olhos ficou mais profundo. Não se sabia se estava zombando da superestimação do jovem, ou estava feliz por não ter comido comida deliciosa. De repente, o corpo do monstro de 3 olhos da esquerda para a direita foi cortado em 2 seções por uma linha invisível. Seu sorriso não havia desaparecido e congelou em seu rosto. O jovem ficou surpreso. Uma figura apareceu diante dele, segurando uma lâmina verde de 3 pés. Uma luz fria era intimidadora, como se pudesse cortar todo o mal do mundo. O jovem olhou para esta cena em choque. Xin Yiren virou a cabeça. Ei, o jovem é muito corajoso. Quer aprender a espada? Aquela foi a primeira vez que o jovem viu um praticante agir. Uma pessoa e uma espada mataram todos os monstros na cidade, deixando-os despedaçados. Mais tarde, ela viajou por montanhas e rios, das montanhas nevadas no gelo aos desertos quentes, das vastas pradarias ao mar tempestuoso. Com o aprimoramento de suas habilidades com a espada, ao longo do caminho, ela testemunhou todos os tipos de homens fortes. No entanto, nunca houve uma espada que pudesse ser como aquela. Deixá-la tão surpresa e inesquecível. Ei, jovem, você quer aprender a espada? Aquela foi a primeira vez que o jovem viu um praticante agir. Uma pessoa e uma espada mataram todos os monstros na cidade, deixando-os despedaçados. Mais tarde, ela viajou por montanhas e rios. Das montanhas nevadas no gelo aos desertos quentes, das vastas pradarias ao mar tempestuoso, com o aprimoramento de suas habilidades com a espada. Ao longo do caminho, ela testemunhou todos os tipos de homens fortes. No entanto, nunca houve uma espada que pudesse ser como aquela. Deixá-la tão surpresa e inesquecível. Shen Xuan não se lembrava do nome do jovem porque ela só ensinou ao outro um dia de habilidades com a espada antes de partir com urgência. Depois disso, ela nunca mais encontrou aquele jovem. Agora, ouvindo Moju mencionar este assunto, só então ela se lembrou daquela memória. Acontece que o sobrenome daquele jovem era Pen. Penhun era seu descendente. Não é de admirar que ele afirmasse ser seu discípulo. Quer vê-lo? Moju perguntou. Diga a ele por mim que aceito o agradecimento dela.
Não diga mais que é meu discípulo lá fora. Shen Xuan tem muitos inimigos. Agora, embora o Papa da seita demoníaca esteja morto, os remanescentes da seita demoníaca ainda estão escondidos na escuridão. É por isso que ela não desceu à montanha nos 30 anos em que seu cultivo foi desperdiçado. Shen Xuan se espreguiçou. Bateu na poeira em suas nádegas e se levantou na encosta da montanha. Tian Xuan, a Via Láctea, estrelas brilhantes. Ela acenou com a mão e foi embora. Moju ficou lá em silêncio. Olhando para as costas de Shen Xuan, seus pensamentos estavam confusos, mas ela não sabia como falar. Seus olhos estavam cheios de preocupação e ansiedade, como se quisesse dizer algo, mas não sabia o que dizer. As costas de Shen Xuan pareciam muito à vontade sob o luar, e seus passos pareciam um pouco leves. Moju sabia. Seu humor deve estar muito feliz neste momento. Shen Xuan pareceu sentir o olhar de Moju. Ela olhou para trás. Mas não parou. Seus olhos estavam cheios de carinho, como se estivessem dizendo a Moju: garotinha, a jornada está chegando ao fim. Meio mês depois. Em uma caverna, Shen Xuan estava com os olhos fechados, sua respiração constante e rítmica. Seu corpo estava cercado por uma aura rica. Essas auras convergiram de todas as direções, como pequenos fluxos de ar, girando e se entrelaçando ao redor de seu corpo. Sua pele brilhava com uma leve luz, como se estivesse ecoando a aura circundante. Os poros se abriram lentamente, como pequenas ventosas, absorvendo a aura circundante em seu corpo. Com o passar do tempo, seu corpo ficou cada vez mais brilhante, e a luz ficou cada vez mais forte. Era como um fogo que estava prestes a explodir. Dentro de seu corpo, a aura estava fluindo constantemente. Seguindo pelos meridianos, converge para o Dantian. O Dantian é o local no corpo humano onde se armazena o Qi espiritual, e também um dos caminhos importantes para os cultivadores. Com o acúmulo constante de Qi espiritual, seu Dantian ficou cada vez mais quente, como uma bola de fogo ardente. Depois de muito tempo, Shen Xuan abriu os olhos. A alma demoníaca em seu corpo está se fortalecendo. Ela agora é um corpo com duas almas. A alma original foi gravemente danificada e não consegue suportar a energia do cultivo. Então ela só pode usar o poder da alma demoníaca. À medida que seu cultivo se recupera, o poder da alma demoníaca em seu corpo também está gradualmente se fortalecendo. Shen Xuan franziu ligeiramente a testa, sentindo o aumento desse poder, e um traço de preocupação surgiu em seu coração. Esse aumento de poder significa que ela está mais perto de ser completamente possuída por um demônio? Ela vai se tornar um demônio? Pensando bem, as 18 cavernas demoníacas daquele ano não conseguiram induzi-la ao demônio. Uma mera alma demoníaca. Shen Xuan bocejou preguiçosamente. A fogueira na caverna iluminava dois ursos negros ao lado, um grande e um pequeno. O grande era como uma pequena montanha, o pequeno como um cão sarnento, olhando um para o outro com olhos arregalados. Observando cautelosamente Shen Xuan sentado na caverna. O vento está uivando, emitindo gemidos, descendo do topo da montanha e atravessando a densa floresta, varrendo a grama, trazendo um ar de tristeza, como um viajante solitário. Vagando pelas montanhas, contando sua história para as pessoas. Shen Xuan fechou os olhos, como se estivesse ouvindo atentamente. O pequeno urso levantou a cabeça, olhando para seu pai. O grande urso respirou fundo, reunindo coragem. Grande benfeitor Shen, qual é o propósito especial de sua visita a este lugar? Nesses anos, eu só comi comida vegetariana. Para não mencionar os humanos, eu nem como outros espíritos. Sem desejos. Vá ver a montanha atrás da minha casa. Aquele milharal é o que eu plantei. Shen Xuan, não se preocupe, eu não vim para te causar problemas. Eu só vou dormir aqui. O grande urso murmurou em voz baixa. Há tantos lugares para dormir, por que justamente aqui? Nem sequer avisou com antecedência. Que falta de educação! O que você disse? O grande urso respondeu apressadamente. Não, nada, nada. Só acho que é uma bênção para mim que o grande benfeitor Shen se digne a ficar na minha casa. Shen Xuan sorriu e disse, eu digo, grande urso, você também é o chefe do Morro Funil, afinal de contas. Quando há um convidado, você nem sabe como recebê-lo. Mas você já comeu 38 espigas de milho, 17 ovos cozidos no chá, 89 batatas doces secas, 3 quilos de frutas. Aquilo foi só para forrar o estômago. Grande urso. Shen Xuan inclinou ligeiramente a cabeça. Seu filho é muito fofo. Veja, as pernas dele parecem muito. Não, é muito parecido com você.
O grande urso olhou apavorado para Shen Chuan, apressadamente corrigindo. O que você vai fazer, animal? Estou brincando. Shen Chuan riu. Não se preocupe, partirei amanhã de manhã. Se eu não for, talvez seja tarde demais. Compromisso? Que compromisso? Se eu não for, talvez seja tarde demais. Compromisso? Que compromisso? Shen Chuan olhou para o céu fora da caverna. Grande urso, você conhece a chuva de meteoros de Yaoguan? Não sei. Os cantos da boca de Shen Chuan se ergueram ligeiramente, como se estivesse relembrando alguma coisa boa. A chuva de meteoros de Yaoguan só aparece uma vez a cada 100 anos. Eu sei de uma pequena cidade onde é lindo ver a chuva de meteoros. 100 anos atrás, eu combinei com algumas pessoas que 100 anos depois, iríamos lá para assistir a outra chuva de meteoros de Yaoguan. O grande urso abriu a boca. Um compromisso de 100 anos, alguém ainda vai se lembrar. Sim. Shen Chuan pensou um pouco e reforçou o tom. Todos eles vão. O grande urso perguntou gananciosamente. Grande benfeitor Shen. Ouvi dizer que, desde aquela grande batalha, você ficou gravemente ferido. E seu cultivo foi arruinado. Shen Chuan ergueu as sobrancelhas. Você gostaria de tentar? Não, não, não. O grande urso balançou a cabeça como um chocalho. Em sua opinião, mesmo que o cultivo de Shen Chuan estivesse arruinado, e só restasse uma casca vazia, seria o suficiente para assustá-lo de morte. Do que você tem medo? Eu não sou um ladrão, disse Shen Chuan. No dia seguinte, Shen Chuan carregava um saco com 1,5 kg de grãos de milho, 2 quilos de batata doce seca, 2,5 kg de figos, 1 quilo de ovos caipiras, e deixou o morro funil. Virou-se, acenou com a mão para se despedir do grande urso. Cidade Vento da Primavera 10 Li. Esta é uma pequena cidade localizada na região de Jiangnan, com paisagens pitorescas e recursos abundantes. A vida das pessoas é simples e tranquila. Aqui, há apenas uma ferraria, e o ferreiro se chama Zhan Tianyu. Está velho e irreconhecível. Shen Chuan se lembra de quando Zhan Tianyu era jovem, vestindo uma armadura brilhante que ele mesmo forjou. Ele invadia as formações inimigas como um enorme tanque, arremetendo e colidindo. Ninguém conseguia pará-lo, mas infelizmente, sua essência foi danificada gravemente. Além de ter seu cultivo regredido, os danos são irreversíveis. Agora, suas costas estão curvadas. Seus olhos também estão fracos e ele não consegue mais, como quando era jovem, brandir o martelo para forjar vários tipos de ferragens requintadas. Seu cabelo já está grisalho e seu rosto abatido. As marcas do tempo estão profundamente gravadas em seu rosto. Shen Chuan examina Zhan Tianyu cuidadosamente de cima a baixo. Oh, pensei que teria que ir ao seu túmulo para te ver. Zhan Tianyu se apoia em sua bengala, tossindo violentamente. O rosto enrugado revela um sorriso. Seu moleque não morreu. Como eu morreria primeiro? Eu ainda estava pensando em te dar um funeral. Shen Chuan disse, parece que você definitivamente vai morrer antes de mim. Uma menina fica parada na porta, olhando para Shen Chuan com curiosidade. Quem é essa pessoa? Aqui, vá pegar algo para comer. Ok. A menina chamada aqui respondeu prontamente. Aqueles outros 2 caras que nunca chegam na hora vieram? Perguntou Shen Chuan. Zhan Tianyu se senta na cadeira de balanço, semi-cerrando os olhos e dizendo, elas não são pontuais. Você é que chega na hora certa. Aquelas 2 chegaram faz tempo, estão comendo e bebendo às minhas custas. Se elas não forem embora logo, vão comer toda a minha aposentadoria. Então, onde elas estão? Uma foi para a entrada da vila jogar xadrez, a outra foi ajudar a matar um porco. Realmente simples. Shen Chuan bebeu um gole de chá sem sabor, sentindo a luz do sol da tarde. Você ainda olha para amanhã, para distante Yuzhou, para os salgueiros. Seus pensamentos voam para o passado distante. O principal discípulo do Pico Tongtian da seita Qinjun, Shen Chuan, encontra o líder. Armas divinas do mundo em suas mãos, Zhan Tianyu, os mestres de Beilu, o imortal alquimista Jian Li, o grande reino Ye, planejando o príncipe herdeiro Yan Qing. No entanto, no início, eles não tinham tantos títulos. Yan Qing era o príncipe menos favorecido. Ele foi enviado como refém para um país inimigo e, a caminho de volta para casa, encontrou Jian Li, que estava procurando materiais para alquimia. Jian Li foi mordido por uma cobra venenosa. Naquela época, Yan Qing pensou que havia encontrado o amor. Quem diria que Jian Li o usaria como ingrediente medicinal, o nocauteando e se preparando para vendê-lo como escravo para a tribo Kuafu. Então, ele acidentalmente se deparou com Zantai,
que estava saindo das montanhas para estudar. Então, os três, sem querer, destruíram a formação estabelecida por Shen Xuan, e 2 anciãos do pavilhão guardião da espada morreram em suas mãos. Shen Xuan, aos 18 anos, sozinho com uma espada, lutou ferozmente por 10 dias e 10 noites. Estava prestes a selá-lo. Mas os 3 que apareceram de repente destruíram a formação, e Shou Kui conseguiu escapar. Finalmente, os 4 perseguiram loucamente por mais de 6.000 milhas e selaram Shou Kui juntos. Os 4 se conheceram assim. Mais tarde, invadiram a Cidade Proibida, entraram na caverna subterrânea. Partidas, reencontros, protegendo a ascensão ao trono. Demônios, Budas, faz muito tempo. Os pensamentos de Shen Xuan foram trazidos de volta. Ele olhou para a porta. Era um velho que já havia perdido todo o cabelo, apoiado em uma bengala. Com uma expressão sombria e opaca, sem a dignidade que o governante de um império deveria ter. A outra vestia um vestido branco, simples e nobre, com um rosto delicado e bonito. Entre as sobrancelhas, revelava uma aura de indiferença. Os cantos da boca de Shen Xuan se curvaram em um sorriso. Sim, faz muito tempo. A vida pode ter dias de separação. Montanhas e rios devem ter momentos de reencontro. A chuva de meteoros é hoje? Perguntou Zhang Tianyu. Yan Qing disse, eu pedi ao Observatório Imperial e a Jianzhen para calcular 3 vezes. Não pode estar errado. Zhang Tianyu olhou para Yan Qing, que estava careca. O príncipe charmoso e de rosto bonito daquele ano agora se tornou um velho careca. Você tem certeza de que aquele seu velho astuto consegue calcular com precisão? Claro, o velho astuto ajudou minha família Yan por 3 gerações. A propósito, quanto falta para chegarmos lá? Yan Qing pensou um pouco. Naquele ano, demoramos meio mês. Meio mês? É tão longe assim? Yan Qing ficou surpreso. Como é que já me sinto tão cansado? É porque agora você. Esse sujeito é muito velho. Shen Xuan, do diretor Yan Qing, com a bengala, insistentemente, cutucando o chão, furioso a ponto de, já sabem que sou um velho. E nem me carregam nas costas. Cococô, quem se importa com você? Shen Xuan cruza os braços atrás da cabeça. Também encontrou Tainyu, pedindo para ele carregar nosso príncipe. Zhang Tainyu disse com mau humor. Cococô, se eu o carregasse, acho que não chegaria ao destino. Antes de eu ser enterrado. O princípio é o mesmo. Algo parecido. Aconteceu muitos anos atrás, ele se lembra. Mas quantos anos atrás? Ele não se lembra. Naquela época, era apenas algo comum. Se você não me ajuda, então terei que pedir à moça para me carregar nas costas. Yan Qing disse. Shen Xuan riu. Seu velho, já tem netos e bisnetos e ainda pensa nos outros. Volte e se olhe no espelho primeiro. O que você entende? O mais importante em um homem é o conteúdo. Os 4 conversavam e riam. Eles moravam na encosta da colina, vivendo dentro de um templo em ruínas. Eles conversavam sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Às vezes encontravam viajantes a cavalo. De vez em quando, o tilintar dos sinos recuava enquanto passavam por eles. Uma parada era apenas uma rápida cavalgada. O caminho sob seus pés é longo, mas também muito curto. Tão curto que não tiveram tempo de reviver o passado. Finalmente, depois de meio mês, chegaram à margem do lago. A vida é cheia de encontros e despedidas. Alegremo-nos neste momento. A luz da lua estava fraca e a névoa começava a subir. Ao longe, montanhas cercavam o lago, refletindo o luar. Um meteoro cruzou o céu. Brilhava intensamente sob o luar, como uma fita prateada atravessando o céu noturno escuro, deixando para trás uma bela linha no lago. É um meteoro. Jian Li apontou para o horizonte. Os 4 olharam para cima ao mesmo tempo. Shen Xuan disse, este meteoro parece vir do passado. Uma jarra de vinho turvo alegra um encontro feliz. Quantas coisas aconteceram no passado e no presente, todas são trazidas de volta à conversa. Jian Li virou a cabeça e olhou para Shen Xuan e Yan Qing. Zhang Tainyu, aquela beleza glacial, sorriu levemente. Obrigada. Embora não soubesse pelo que ela estava agradecendo, Shen Xuan respondeu, de nada. Se pudesse me dar um abraço, seria ainda melhor, disse Yan Qing. Zhang Tainyu piscou os olhos sem parar, olhando para o meteoro. Que lindo, parece que tudo foi ontem. Yan Qing disse, ainda somos jovens, pensando em seus próprios assuntos. Bebendo vinho mais forte, olhando para o céu estrelado mais bonito. O céu estrelado é distante. Turvou os anos, obscureceu a juventude e desbotou os vestígios da juventude.
iluminou a ignorância do passado. Na manhã do dia seguinte, sem despedidas, Jian Li já havia partido. Yanqing, logo pela manhã, não encontrou Jian Li, reclamando sem parar, reclamando que a outra pessoa nunca diz adeus. Na última vez que se separaram, a penúltima vez também foi assim. E desta vez, provavelmente é a última vez que se encontram. Até que a verdade é um velhote. Shen Xuan pensou, não, pensando. Yanqing agora é um velhote. Yanqing só à noite deixou a pequena cidade na carruagem. Lembre-se de vir me ver mais vezes. Shen Xuan, não se esqueça de trazer Jian Li para me verem juntos. Se você vier sozinho, nem precisa vir. E não se esqueça, da próxima vez, deixe Jian Li se vestir bem. A voz de Yanqing ficou cada vez mais distante com o balanço da carruagem. Shen Xuan acenou com a mão. Lembre-se de colocar mais bens funerários, para que eu possa roubá-los mais facilmente. Zantai Niu atacou o rei demônio e voltou. Quando você planeja partir? Amanhã. Para onde? Para procurar montanhas famosas e ver rios. Procurar velhos amigos. Zantai Niu disse muito abertamente, então não tem nada para fazer. Você pode me fazer um favor? Aqui, com as mãos segurando lenha, da outra ponta da cidade. Correu apressadamente em direção à taverna Taijian Hou. As pessoas que passavam a cumprimentavam. Aqui acenava com a cabeça, considerando como uma resposta. A menina estava acostumada a correr para cima e para baixo, segurando uma grande pilha de lenha. Nem mesmo descansando um pouco. Um som alto de leitura veio aos seus ouvidos. Aqui olhou invejosamente para a única escola particular da cidade. Ele correu de volta para a taverna Taijian Hou e primeiro colocou a lenha na cozinha. De novo, peguei o peixe que pesquei ontem no rio. Hoje vou comer peixe, mereço. Zhan Tinyu estava sentado na cadeira de balanço, semi-cerrando os olhos. Shen Xuan chegou. Você me pediu para enviar essa garota para Shilin. O Mosteiro Celestial da Montanha Dragão e Tigre em Shilin está recrutando discípulos. O pai dele era um servo do Mosteiro Celestial. O servo não é discípulo da Montanha Dragão e Tigre. A Montanha Dragão e Tigre tem pessoas distribuídas por todos os lugares. Com uma quantidade tão grande de mão de obra, o número de discípulos da Montanha Dragão e Tigre certamente não é suficiente. Então, eles recrutam aqueles que não são discípulos da Montanha Dragão e Tigre como servos. É como um policial no governo, não é considerado um oficial formal, apenas obedece às ordens. A família de aqui é serva da Montanha Dragão e Tigre por 4 gerações, transmitindo de geração em geração. Os discípulos do Mosteiro Celestial devem respeitá-los. Quando chegou a geração do pai de Aqui, ele causou grandes problemas e morreu. Antes de morrer, ele confiou sua filha Zhan Tianyu. Agora que o Mosteiro Celestial está recrutando discípulos, aqui tem um token de servo deixado por seu pai. De acordo com as regras, o Mosteiro Celestial deve aceitar aqui. Shen Xuan estava bebendo um chá sem gosto de chá. Isso é demais. Eu sou o melhor espadachim. Você realmente me fez ser um guarda-costas? Besteira de melhor espadachim, Antienil disse descuidadamente. Você foi expulso. Estou te dando a chance de se sustentar. Quanto dinheiro você tem? Minhas economias para o caixão e nossa amizade de tantos anos. Qual você escolhe como recompensa? Zhan Tianyu disse. Definitivamente o primeiro. Shen Xuan não hesitou. Zhan Tianyu sorriu ironicamente. Você é realmente implacável. Shen Xuan sorriu. Brincadeiras à parte, um amigo que não vejo há muitos anos pediu minha ajuda. Não é algo que eu não possa fazer, então, naturalmente, não há razão para não ajudar. Quando vamos? Amanhã. Tão rápido? Não espere mais? Deixe-o ver seu rosto pela última vez. Zhan Tianyu fechou os olhos. Ele já perdeu muitos entes queridos. Não deixe que ele me veja partir. Isso é muito cruel. Você ainda está pensando nos outros como sempre. Zhan Tianyu era um garoto pobre que saiu das montanhas. Shen Xuan viu pela primeira vez quando ele carregava uma enorme mochila. Os dentes expostos mostravam que ele estava um pouco desnutrido. Roupas simples. Estavam cobertas de poeira. Não acredite que haja maldade no mundo, generoso e altruísta. Sempre pense nos outros primeiro. Shen Xuan sempre sentiu que esse cara era ingênuo. Espere até que ele veja o lado sombrio do mundo. É que, depois de passar por muitas coisas, o garoto ainda é o mesmo garoto. Um dia, Aqui arrumou sua pequena caixa de livros, olhando para trás de vez em quando para ver Zhan Tianyu, que estava sentado na cadeira parecendo velho e frágil. Aqui não queria ir, queria ficar com Tianyu, ele disse de repente. Shilin é uma cidade grande,
Você conhecerá muitos novos amigos e muitas coisas divertidas acontecerão. Mas Shilin não tem Tianyu. Aqui abaixou a cabeça, Zhang Tianyu. Tianyu estará esperando por aqui. Aqui não falou, disse baixinho. Tianyu está mentindo. Naquele dia, Aqui secretamente pegou seu precioso pequena caixa de livros que guardava há muitos anos e a desmontou, mas ainda assim Shen Xuan a puxou pela mãozinha e a arrastou para fora de casa. Essa jornada foi de 700 li, com brisas suaves. O sol estava brilhando. Aqui queria voltar e dar uma última olhada em Tianyu. Shen Xuan abaixou a cabeça. Olhou para a garotinha. Aqui ainda não tinha se despedido dela adequadamente. A brisa da primavera de 10 li estava certa. Zhang Tianyu, o único ferreiro da cidade, faleceu. À noite, um vizinho foi à casa dele para pegar as ferramentas agrícolas que havia encomendado há alguns dias. Encontrou o corpo de Zhang Tianyu. O velho estava deitado silenciosamente na cama, seu rosto era gentil e pacífico. Ele se levantou da obscuridade, lutou a vida toda e enfrentou muitas dificuldades. Criou a caverna subterrânea, destruiu a seita demoníaca, sonho de uma vida. Passou metade da vida. Finalmente, ele escolheu seu local de sepultamento. Nesta cidade comum. Aqui não chorou, ele silenciosamente seguiu Shen Xuan. Terminou o funeral de Tianyu e carregou de volta a pequena caixa de livros que Tianyu havia remontado. Seguiu Shen Xuan para fora da cidade. Shen Xuan deu alguns passos e de repente olhou para trás. E viu a garotinha parada na entrada da vila, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas, lágrimas escorrendo constantemente. Shen Xuan estendeu a mão e tocou sua cabeça. Os picos distantes eram altos e imponentes, elevando-se diretamente para as nuvens. Como uma antiga mão gigante, silenciosamente em pé na terra, testemunhando a passagem do tempo. Shen Xuan estava segurando um bambu na mão, batendo suavemente nos arbustos à frente. Uma camada de névoa fina envolvia a área circundante. Essas névoas eram como fitas brancas, enroladas nas montanhas, fazendo as pessoas se sentirem como se estivessem em um país das fadas. Você é um espadachim? A pequena garota aqui perguntou. Então, onde está sua espada? Não tenho espada por enquanto. Dizem que seu mestre é um ferreiro. Você também deveria saber como fazer espadas, certo? Faça uma para mim. Ao mencionar Tainyu, aqui abaixou a cabeça um pouco desanimada. Eu sei forjar espadas, mas não tenho ferramentas aqui. Me dê um bambu para entalhar uma. Shen Xuan balançou o bambu em sua mão. Uma espada de bambu também conta como espada? Claro. Ouvi Tainyu dizer que você é muito forte. Sim, eu era muito forte antes. E agora? A pessoa é muito forte. Aqui piscou os olhos. Ele não respondeu mais. O silêncio original ao redor foi repentinamente interrompido por um grito. O corpo caiu pesadamente no chão. Sangue e água de riacho clara se misturavam. Uma carruagem dilapidada. Normalmente, bandidos da montanha não ousam tocar em roupas oficiais. Por que a bandeira de proteção de carga sentada lá dentro é de que oficial? O governo geralmente investiga. É azar deles terem encontrado esse bando de desesperados. Bandidos a cavalo que não entendem as regras. O líder dos bandidos a cavalo olhou para o dinheiro branco e brilhante, um sorriso aparecendo no canto de sua boca. Roubar um oficial uma vez é melhor do que roubar aqueles fantasmas pobres 100 vezes. Passos foram ouvidos. Os olhos do líder dos bandidos a cavalo estavam afiados. Alguém. Os bandidos a cavalo restantes pegaram suas armas. Olhando na direção da fonte do som. Um jovem liderando uma garotinha de 6 ou 7 anos. Não são soldados do governo. Eles nem têm itens de autodefesa em seus corpos. Você merece ter azar. O líder dos bandidos a cavalo soltou a corda do arco. Uma flecha de pena voou para fora. Shen Xuan inclinou ligeiramente a cabeça, apenas evitando a flecha. Aqui ergueu a cabeça. Olhando para Shen Xuan. Shen Xuan jogou o poste de bambu em sua mão. O líder dos bandidos a cavalo não teve tempo para reagir. Ele foi derrubado do cavalo e preso no chão. Obviamente, ele não sobreviveria. A figura de Shen Xuan brilhou e o poste de bambu já havia retornado à sua mão. Os corpos de 7 ou 8 bandidos a cavalo ficaram rígidos. No momento seguinte, eles caíram no chão ao mesmo tempo, simples como pegar pedras do chão. Shen Xuan balançou o poste de bambu em sua mão e virou-se para aqui e disse, ainda preciso incomodá-la para me dar. Entalhe na forma de uma espada. Enquanto Shen Xuan falava, ele cutucava a multidão para a esquerda e para a direita. E novamente.
Vendo-se ainda pessoas que tiveram a sorte de sobreviver. O poste de bambu abriu um cadáver. De repente, ele descobriu um menino escondido na pilha de cadáveres. O menino estava fechando os olhos com força, com sangue no rosto, prendendo a respiração, obviamente fingindo estar morto. Shen Xuan cutucou sua axila com o poste de bambu. Em pouco tempo. O menino não conseguiu se conter. Não me mate. Eu não vi nada. Eu não sei nada. Os bandidos a cavalo estão mortos. Qual é o seu nome? Shen Xuan disse. O garotinho ficou parado desajeitadamente. Olhou para Shen Xuan e depois para os ferozes bandidos a cavalo caídos no chão. Meu nome é Lin Donglin. Eu sou de Tunshou, seguindo o faxial da mesma aldeia para estudar no Palácio Celestial de Shirin. Shen Xuan ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Aquele. Shen Xuan apontou para a única criança no cadáver. A criança estava vestindo cetim justo. Um olhar e é o filho de uma família rica. Lin Donglin acenou com a cabeça. Sim, essas pessoas que viajam são o segundo tio de faxial. Ele era o magistrado do condado que acabava de renunciar e retornar à sua cidade natal. Ele queria nos acompanhar por um tempo. Quem sabia que encontraríamos bandidos a cavalo aqui? A voz de Lin Donglin tremia, mas a lógica era muito clara. Muito jovem. Testemunhando a cena cruel de bandidos a cavalo exterminando pessoas, ele não entrou em colapso e gritou. Meia hora depois, Shen Xuan ajudou Lin Donglin a enterrar um grupo de azarados que morreram aqui. Lin Donglin deu a seu faxial. Entalhou uma placa de madeira com madeira. Garoto, você ainda disse que quando você enriquecer, você me encontrará uma esposa de verdade. Agora está tudo bem. Você tem que me abençoar com segurança. Seja bem-sucedido. Quando chegar a hora, vou queimar uma casa para você e queimar muito dinheiro para você. Shen Xuan olhou para essa criança com muita curiosidade. Obviamente, ele não era muito mais velho que aqui, mas ele agia como um pequeno adulto. Aqui ao lado estava usando sua pequena faca para entalhar uma espada para Shen Xuan. Sua habilidade era muito requintada. Com um rosto focado e sério, parecia que o movimento de Shen Xuan agora de matar 7 ou 8 bandidos da montanha instantaneamente o deixou um pouco chocado. Pode ser mais bonito. Shen Xuan limpou a poeira com os dedos. Aqui não levantou a cabeça. Espadas de bambu não são fortes, não importa o quão bonitas sejam. Não importa. Ser bonito é o suficiente. Lin Donglin se levantou. Ok. Vamos. Ele já havia colocado seus pertences de antes quando estava enterrando os corpos. Tirou tudo e colocou no corpo do pequeno burro. Quando saí de casa, minha mãe me deu apenas 2 moedas de cobre e um pequeno burro da família. Agora, de repente, tenho tanto dinheiro. Lin Donglin disse isso ousadamente, como se já tivesse esquecido. A crise de vida ou morte que acabará de experimentar, sem medo algum, enfrentando Shen Xuan e, aqui, que tinha quase a mesma idade que ele, falava sem parar. Qual é o seu nome? Shen Xuan. E você? Lin Donglin olhou para a menina novamente. Aqui. Lin Donglin juntou as mãos, dizendo de forma antiquada. A jornada é longa, espero que os dois cuidem bem de mim. Como diz o ditado, encontros casuais são destino. Shen Xuan sorriu levemente. Com esse garoto. No caminho, temo que não haverá solidão. E assim, Shen Xuan liderou 2 crianças e um burro em direção ao oeste. A noite era espessa. Shen Xuan fez uma fogueira para as 2 crianças. Ele próprio encostou-se no tronco da árvore e estava prestes a descansar. Lin Donglin aproximou-se neste momento. Irmão Shen, você é muito bom, não é? Lin Donglin pensou que uma pessoa que pode lidar com tantos bandidos da montanha não é uma pessoa comum. Você pode. O que foi? Você pode me ensinar 2 truques para me defender? Shen Xuan balançou a cabeça. Você não pode aprender agora. Você não quer? Desde pequeno, aprendo tudo rapidamente. Caso contrário, não teria sido selecionado pelo Monte Longu e pelo Palácio do Mestre Celestial. Me ensine 2 truques para me poupar de ser intimidado no futuro. Lin Donglin apontou para o burro pastando ao lado. Eu te dou este burro. Que tal? Shen Xuan fechou os olhos, ignorando o garoto. Tanto faz, se você não me ensinar, eu também não vou aprender. Lin Donglin murmurou algumas palavras em voz baixa e jogou o assunto para trás da cabeça, indo incomodar aqui novamente. Aqui fez uma espada de bambu para Shen Xuan. Shen Xuan segurou o cabo da espada, balançando-a um pouco animado. Faz tantos anos que não seguro uma espada. A primeira vez que ele segurou uma espada foi a famosa espada Qinjun. Depois de muitos anos, segurando uma espada novamente, mas é uma espada de bambu.
Depois que Lin Daolin viu isso, ele implorou a Aki para fazer uma para ele também. Aki não queria no começo. No entanto, incapaz de suportar o incômodo diário de Lin Daolin, ele simplesmente fez uma para ele também. Lin Daolin liderou o burro, com a espada de bambu na cintura, excepcionalmente animado. Irmão Shen, você realmente sabe usar uma espada? Eu sei usar. Então me ensine 2 truques, eu te dou o burro. Shen Xuan balançou a cabeça. Me ensinar 2 truques e dar um burro é muito barato. O que você está pensando? Lin Daolin não gostou. Eu criei este burro desde pequeno, ele não só pode moer, mas também pode transportar mercadorias, ele é incrível. Shen Xuan abraçou a espada de bambu, dizendo de forma muito presunçosa, naquele ano, quantas pessoas queriam aprender esgrima comigo? As coisas que as pessoas davam valiam muito mais do que este seu burro. Lin Daolin levantou a cabeça, olhando para o céu. Irmão Shen, você é realmente incrível. Por que vejo várias vacas voando no céu? Você sozinho consegue inflar tantas vacas. Você é incrível. O que uma criancinha sabe? Nesse momento, alguém passou voando em uma espada no ar. A altura em que ele flutuava não era muito alta. Visível a olho nu, era um jovem espadachim, bêbado. Uma túnica azul esvoaçava ao vento. O corpo da espada sob seus pés brilhava com uma luz fria, zumbindo, como se estivesse anunciando sua nitidez ao mundo. A espada passou pelo céu noturno como um raio, deixando uma bela marca de espada. Lin Daolin abriu a boca, seus olhos fixos naquele jovem espadachim que voava no ar, seus olhos cheios de inveja. Um entusiasmo inexplicável surgiu em seu coração, imaginando que ele também poderia, como aquele jovem espadachim, pisar em uma espada voadora e voar pelo céu. Lin Daolin retirou o olhar, apontando para aquela pessoa e dizendo a Shen Xuan: E aí? Você consegue vencê-lo? Sua esgrima é tão boa quanto a dele. Shen Xuan levantou ligeiramente os olhos, e logo os fechou novamente, dizendo despreocupadamente: Muito fraco. Lin Daolin revirou os olhos. Leia mais no futuro. Não pense sempre em lutar com os outros. Para cultivar, primeiro cultive a virtude. Shen Xuan disse levemente. No entanto, essas palavras, na idade de Lin Daolin e Aki, definitivamente não seriam ouvidas. Irmão, Shen Xuan realmente recuperou seu cultivo? Não sei. A noite caiu, e o último raio de sol no céu também foi engolido pela escuridão. A terra estava envolta em uma noite silenciosa, sob a árvore. Sentavam-se um homem e uma mulher, o homem chamado Jingli e a mulher chamada Zonja. Os dois eram irmãos marciais, aprendizes do renomado punho invencível que domina 800. Xue Yuanxi, o número 1 em técnicas de defesa do mundo. Xue Yuanxi só aceitou 2 discípulos em sua vida. Jingli e Zonja. A seita não era grande, mas tinha grande reputação. Os dois foram incumbidos de monitorar Shen Xuan. Zonjan disse suavemente: Irmão marcial, Shen Xuan ainda será tão forte como antes? Jingli hesitou um pouco. Não, mesmo que ele esteja se recuperando de uma grande lesão. Afinal, ele ficou incapacitado por mais de 20 anos, a recuperação leva tempo. Zonjan pensou profundamente. Nosso mestre tem uma boa amizade com ele. Se fizermos isso, e o mestre souber... Jingli de repente se levantou e foi embora. Zonjan disse: Irmão marcial, Shen Xuan está levando 2 crianças, ele está andando muito devagar. Não precisamos segui-lo tão de perto, certo? Ninguém sabe o que Shen Xuan fará no próximo segundo. Se o perdermos, será difícil dar satisfação àquela pessoa, irmão marcial. Quais são as nossas chances contra ele? Zonjan perguntou de repente. Jingli franziu a testa. Prestes a falar, uma brisa passou pela floresta. As folhas farfalharam, trazendo um aroma fresco e uma leve frieza. Zonjan e Jingli enrijeceram ao mesmo tempo. Uma figura apareceu abruptamente atrás deles. 2 mãos pousaram nos ombros de Zonjan e Jingli respectivamente. Nenhum dos dois se moveu. Apenas se encararam. Ambos podiam sentir os nervos um do outro tensos ao extremo. Como se uma força focada tivesse invadido instantaneamente seus corpos, controlando seus nervos. Uma algema invisível prendeu seus membros, impedindo-os de se mover. Eles estavam se esforçando ao máximo para controlar-se, para não deixar o medo transparecer em seus rostos. Eu me lembro que seu nome é Jingli, disse Shen Xuan. O pomo de Adão de Jingli se moveu. Seu sobrenome é Ju, com apenas um caractere, Li. Quem mandou vocês? Shen Xuan acrescentou. Para ser honesto, eu sou o segundo ancião do salão da lei da seita Qinjun. Os dois ficaram em silêncio.
Shen Xuan confirmou sua suposição, estendeu a mão e deu um tapinha nos dois novamente. Eu não gosto que me sigam. Considerando a boa relação que tenho com o seu mestre, que isso sirva de exemplo. A brisa originalmente estagnada flutuou novamente, os passos mediram a área, a palma da mão permitiu que o tempo fluísse novamente. As costas de Jingli e Zonja já estavam encharcadas de suor. Não se sabe quando. A figura atrás deles desapareceu, e nenhum traço de sua presença permaneceu. Era como se nada tivesse acontecido antes. O farfalhar suave das folhas na brisa e o zumbido das cigarras nos potes pareciam surpreendentemente reconfortantes. Uma fuga por pouco. O peito de Jingli subiu e desceu levemente. Agora. A resposta está aí. Um som de uma aeronave cortando o ar veio do céu. Jingli se assustou e, inconscientemente, pensou que Shen Xuan havia voltado atrás e mudado de ideia. Não planejava deixá-los escapar, mas logo, ele percebeu. Não era Shen Xuan, mas sim um jovem cultivador de espadas bêbado. O jovem cultivador de espadas estava gritando algo. Até tirou as calças e começou a urinar. Duas linhas pretas apareceram na testa de Jingli. Ele estendeu a mão e agarrou. Ouviu-se um baque abafado. Em seguida, o jovem cultivador pareceu ser arrastado para baixo por um par de mãos invisíveis. Ele caiu pesadamente no chão e desmaiou diretamente. Aqui e Lin Daolin já haviam adormecido. Shen Xuan esfregou a testa com força. Uma respiração clara e profunda. Parece que enganei esses dois por enquanto. Os níveis de cultivo de Jingli e Zonja não são ruins, e eles são talentosos. Caso contrário, Xuan Yuanxi não os teria aceitado como discípulos. Se esses dois trabalhassem juntos, provavelmente eu não conseguiria lidar com ambos agora. Shen Xuan ajeitou as mangas. Uma vida de tranquilidade. Definitivamente, impedirei que aqueles que duvidam de mim ajam precipitadamente. Shen Xuan sentou-se no tapete. Ele estava folheando um livro, Memórias de Shilin, que apenas esboçava a forma geral do território. Ele indicava onde estavam as principais prefeituras de Shilin. A montanha Dragão e Tigre de Shilin estava marcada de forma proeminente no mapa. Os mapas atuais são baseados principalmente em montanhas e rios, como os mapas de condados anexados às histórias locais. Mapas de cidades, etc. Primeiro, desenhe a cidade do condado no centro e, em seguida, desenhe as montanhas e rios dentro da jurisdição. Os pontos turísticos são desenhados de acordo com a posição aproximada em relação à sede do condado, e finalmente as várias aldeias e cidades são preenchidas nas montanhas e rios correspondentes. Isso pode ser considerado um mapa do condado. O mesmo se aplica a um país. Shen Xuan se lembra da última vez que foi à montanha Longu. Já faz muito tempo. Naquela época, ele estava seguindo a África. Agora ele tem que procurar com as próprias pernas, o que pode ser um pouco difícil. O chinelo de palha sob seu traseiro faz um som. Shen Xuan abaixou a cabeça e deu uma olhada. No final, Shen Xuan ainda vendeu sua esgrima em troca deste chinelo de palha de Lin Daolin. Vamos descansar aqui um pouco. Aqui, que estava caminhando na frente, colocou sua caixa de livros. Antes, ele forjava ferro com Tainil. Ele desenvolveu uma madeira de ferro resistente em uma idade jovem. Normalmente ele carregava lenha nas costas. Correndo para cima e para baixo na montanha, ele não sente nenhuma lágrima. Logo, aqui acendeu o fogo. Ele também pediu a Lin Daolin para pegar um pouco de água limpa no rio à frente, depois de comer um bolo. Quando Lin Daolin puxou Shen Xuan com sua pequena mão, ele disse, ensine agora, ensine agora. Você vai esquecer em breve. Afinal, ele ainda é uma criança. Aqui, você quer aprender? Shen Xuan perguntou. Aqui levantou a cabeça. Eu também posso aprender. Sim, aqui não tem chinelos de palha. Você também pode aprender sem chinelos de palha. Shen Xuan disse levemente. Aqui pensou um pouco. Ok. Então aqui vai cozinhar para você. Então, Shen Xuan ensinou aos dois pequenos um evento que eles viram. Os dois praticaram seriamente por um tempo e aprenderam muito rápido. No dia seguinte, eles pediram a Shen Xuan para ensiná-los o segundo movimento. Shen Xuan estava com um pedaço de grama na boca, deitado nas costas de um salgueiro. Olhando para o céu no futuro, ele disse, pratique mais. Então, os dois pequenos agarraram cada momento disponível para praticar. 5 dias se passaram. Eles foram até Shen Xuan novamente e pediram para ele ensinar o segundo movimento. Shen Xuan estava mordiscando um bolo. Ele disse solenemente, a pressa é inimiga da perfeição. Pratique mais.
Aqui e Lin Daolin viram a aparência insondável de Shen Xuan. Eles acreditaram nele profundamente e trabalharam duro para descobrir este movimento. Na verdade, não é tão difícil de entender. Depois de praticar repetidamente por mais um mês, eles finalmente pediram a Shen Xuan para ensiná-los o segundo movimento. Nesse momento, Shen Xuan estava comendo o doce de aos que Lin Daolin havia comprado para ele. Ele disse levemente, está longe de ser bom. Continue praticando. De repente, sem mencionar Lin Daolin, até aqui não conseguiu mais suportar. Ele é um vigarista? Lin Daolin perguntou. Aqui assentiu. Um grande vigarista. No segundo seguinte, Lin Daolin se jogou sobre ele. Devolva meu doce de aos. Não pegue. Não pegue. Deixe-me comer mais um pouco. Neste dia, Shen Xuan liderou os dois pequenos e um burro de palha passando por uma cidade. Weishui City era originalmente um importante centro de transporte, com uma população densa e muitos comerciantes em tempos normais. Era movimentado e animado. No entanto, desde o início deste ano, as feras começaram a se proliferar. A raça humana surgiu desde os tempos antigos. Mas antes de sua ascensão, durante os longos anos de escuridão, a raça humana era como se estivesse presa, lutando em uma gaiola sem fim. Eles viviam no deserto, enfrentando testes de vida ou morte o tempo todo. A crueldade e a impiedade da natureza tornaram suas vidas frágeis e curtas. Não foi até que o primeiro praticante da raça humana apareceu. No entanto, mesmo agora, é apenas uma coexistência de raças humanas e feras demoníacas. A fera é outro ramo da fera demoníaca. Em comparação com as feras demoníacas, as feras são mais violentas, cruéis e desprovidos de inteligência. Matar é seu único instinto, atacando cidades, devorando humanos e até mesmo comendo crianças. Originalmente havia poucas feras ao redor da cidade de Weishui. Agora, algumas feras do norte migraram para cá em grande escala, causando confusão por um tempo. O lorde da cidade de Weishui não teve escolha a não ser enviar especialistas para varrer a área. Muitos discípulos da seita vieram aqui. Eles podem lutar contra as feras para aprimorar suas habilidades de luta e ganhar a remuneração correspondente. Isso inclui os discípulos da seita Qinjun. Shen Xuan encontrou uma pousada para ficar e se deitou na cama. Ele dormiu por um dia e uma noite. Depois de acordar, ele comeu e bebeu na parte de baixo. Satisfeito, ele se encostou na cadeira e tocou sua barriga. A lua está a 3 varas de altura e eu ainda estou dormindo. Se eu não sou um imortal, quem é um imortal? Caramba! Saiam todos daqui! Estou falando com você. O que você está olhando? Dentro da pousada, um homem forte bêbado estava fazendo uma cena, seus olhos cheios de sangue. O corpo tremia incessantemente, segurando um cantil de vinho, balançando e gesticulando ao redor. Sua boca também proferia palavrões sem parar, enquanto o dono da estalagem ficava atrás do balcão. Olhando para o bêbado com um olhar de desamparo, ele tentou persuadir o bêbado a se acalmar, mas suas palavras pareciam não surtir efeito algum. O bêbado ficou ainda mais violento e começou a derrubar mesas, chutando cadeiras. Lin Daolin olhou para o bêbado que estava fazendo cena. Lembrou-se do movimento de espada que Shen Xuan lhe havia ensinado. Ele sentia que já havia dominado a técnica de espada. Agora era a hora de testar formalmente o poder desta técnica de espada. Lin Daolin desembainhou a espada de bambu em sua cintura. Como um herói nas histórias contadas pelos narradores, gritou em voz alta, prove da minha espada. Antes que a espada de bambu sequer tocasse o bêbado, foi agarrada e quebrada em pedaços. De onde veio esse pirralho? Suma daqui, disse ele. Ele puxou Lin Daolin para cima e deu um tapa na bunda dele. Não doeu. Mas Lin Daolin estava envergonhado e furioso. Ao ver isso, aqui, embora geralmente não gostasse muito de Lin Daolin, desta vez, não hesitou nem um pouco e apressadamente usou sua técnica de espada. Enfiou a espada na perna do bêbado. O bêbado também agarrou a espada de bambu e a jogou para o lado. Aparentemente irritado por esses dois pequenos, ele arregalou os olhos e deu um passo à frente. Afinal, aqui era apenas uma garotinha de 7 anos. O corpo enorme do outro parecia uma pequena montanha na frente dela, assustando-a e fazendo-a parar abruptamente. O bêbado estava prestes a fazer algo. De repente, o jovem que estava sentado à mesa com as duas crianças virou ligeiramente a cabeça. O olhar do bêbado pousou sobre ele. Era um jovem que parecia não ter nenhuma aura imponente, mas seus olhos eram excepcionalmente calmos, claros e brilhantes como água de nascente, sem a menor ondulação. O bêbado não pôde deixar de cerrar os punhos com força.
As articulações de seus dedos ficaram pálidas devido ao esforço excessivo. Então, ele murmurou um palavrão para si mesmo e saiu da estalagem. As pessoas dentro da estalagem olharam surpresas para as costas do bêbado. Como? Ele simplesmente foi embora? Seus corações estavam na garganta há pouco. Quem diria que a situação mudaria tão rapidamente? Claramente, o jovem não tinha feito nada. Shen Xuan retraiu o olhar. Continuou a comer sementes de melão, como se nada tivesse acontecido, e não se importou com os assustados aqui. E Lin Daolin? Lin Daolin xingou as costas do bêbado. Então ele pulou no banco e bateu na mesa em frente a Shen Xuan, fazendo um barulho alto. Que técnica de espada porcaria é essa? Shen Xuan disse calmamente, aquele bêbado não é uma pessoa comum, mas um guerreiro que pode quebrar a lei com seu poder. Com suas habilidades de espada atuais, não deve haver problemas em lidar com um ou dois plebeus. Mentiroso! Devolva meu pequeno peixe peludo e meu doce de maçã. Carne seca, bolinhos de peixe, acrescentou aqui vagamente. Lin Daolin sentiu como se um rio de primavera estivesse fluindo para o leste. Eu coloquei meu coração para iluminar a lua brilhante, mas a lua brilhante brilha no esgoto. Desde que Shen Xuan lhe ensinou essa técnica de espada, ele tem se dedicado ao cultivo. Certo, seu coração sempre esteve cheio de esperança. Ele até se privou da fome para alimentar Shen Xuan. Shen Xuan se gabou alto, dizendo que essa técnica de espada, uma vez ligeiramente dominada, pode matar pessoas invisivelmente e decapitar a quilômetros de distância. Quanto a dizer que o bêbado era alguém que podia quebrar a lei com seu poder, eles escolheram o alvo errado para desafiar. Lin Daolin sabia que ele estava mentindo novamente assim que ouviu isso. Aquele bêbado era apenas um canalha bêbado comum, certo? Shen Xuan limpou os ouvidos. Fingiu não ouvir nada. A partir de então, Shen Xuan ganhou o apelido de Grande Mentiroso. Muitos cultivadores responderam ao chamado e vieram de todas as partes. Assim, o governo local pagou do próprio bolso para que as estalagens da cidade fornecessem acomodação gratuita aos cultivadores que viessem para remover o assassino. Os hóspedes que originalmente estavam na estalagem foram todos expulsos. O dono da estalagem viu que Shen Xuan estava sozinho. E estava com duas crianças, então certamente não era alguém que tinha vindo para exorcizar demônios. Então, ele teve que devolver o dinheiro do quarto para Shen Xuan, deixando-o procurar outro lugar para ficar. Assim que ele saiu da estalagem, ele encontrou de frente discípulos da seita Qinjun vestindo os padrões característicos da seita Qinjun, desta vez, para lidar com o assassino. A seita Qinjun, como líder do caminho correto no mundo, naturalmente enviaria discípulos. Desta vez, quem liderava a equipe do Pico Tongtian era o terceiro discípulo, Lin He. Lin He era uma pessoa simples e de natureza taciturna. O relacionamento com o irmão mais velho Shen Xuan não era nem muito íntimo nem muito distante, seja 30 anos atrás, quando Shen Xuan estava no auge de sua vida, ou 30 anos depois, quando Shen Xuan estava em baixa. Lin He ficou ligeiramente surpreso. Ele não esperava encontrar Shen Xuan aqui. Irmão mais velho. Já disse para não me chamar de irmão mais velho. Nieming, Shen Ping e os outros discípulos do Pico Tongtian atrás de Lin He também começaram a falar, irmão Shen. Shen Xuan não se deu ao trabalho de corrigir. Irmão Bai, nós também estamos aqui para eliminar o assassino. Por que não viajamos juntos? Você percebeu, então tomou a iniciativa de falar. Ele pensou que Shen Xuan também sabia sobre o surto de assassinos em Weishui City. Então ele veio especialmente para ajudar Weishui City a sair do cerco. Parece que a personalidade do irmão Shen não mudou muito por causa da recuperação do cultivo. Ainda é tão nobre quanto antes, gosta de defender os fracos, mesmo quando está com raiva, tem uma boca afiada mas um coração mole. Ling Ying não pôde deixar de se lembrar de quando o irmão mais velho disse, desculpe, eu estava errado, e o irmão Shen não se importaria realmente com ele. Agora Ling Ying está tão velha, naturalmente não vai ser tão mimada quanto quando era criança. 30 anos de separação não podem ser resolvidos da noite para o dia. Vendo que Shen Xuan não prestava atenção nela, Ling Ying persistiu em persuadir. Irmão, tenho um parente que mora em Weishui City. Se o irmão não se importar, você pode ficar na casa do meu parente primeiro. Agora, quando um grupo da seita Qinjun chegou à porta, ouviu o gerente da pousada reclamando. Shen Xuan provavelmente não tem outro lugar para ficar na cidade. É muito problemático. Shen Xuan não virou a cabeça e saiu direto. Ling Ying seguiu Shen Xuan por alguns passos. Então ela olhou para trás curiosamente para o grupo de pessoas.
Depois que Shen Xuan saiu, Ling Ying revelou um sorriso relutante. Parece que o irmão Shen está realmente desapontado com a seita Qinjun. O irmão tem grandes méritos para a seita Qinjun e para o mundo. A seita Qinjun trata o irmão assim. Shen Ping admirou em segredo, pensando consigo mesmo que você ainda sabe falar. O irmão Shen está extremamente desapontado com a seita Qinjun. O que dizer de Ling Ying? Quase todos foram ocupados pelos monges que vieram de todos os lugares. Não havia quartos vagos por um tempo. Depois de se despedir de Ling Ying e outros, Shen Xuan e outros finalmente encontraram um lugar para ficar em um pequeno templo na cidade. Havia apenas um velho monge no templo. Havia uma fileira de casas no templo. Já estava muito dilapidado. Quem são eles? Por que todos chamam você de irmão mais velho? Lin Daolin estava comendo macarrão cozido em água e perguntou curiosamente. Shen Xuan fingiu estar angustiado e problemático. Só vocês dois pequenos me desprezam. Vá lá fora e pergunte sobre a reputação de Shen Xuan. Digo, você tem medo de que ainda esteja respirando? Lin Daolin revirou os olhos. Aqui assentiu silenciosamente, parecendo concordar com a afirmação de Lin Daolin. Lin Daolin também disse, Ei, irmão Shen, você foi descoberto por nós. É muito humilhante. Então você gastou dinheiro especialmente para contratar pessoas para atuar para nós? Vamos pensar que você é muito poderoso. Shen Xuan virou a cabeça e parou de prestar atenção a esses dois pequenos. Ele comeu macarrão em grandes bocados, muito preguiçoso para se importar com os pequenos. Quando estiver na estrada novamente, vamos alimentar os lobos ou jogá-los no rio. Ouvindo Lin Daolin dizer isso, Aki piscou e olhou para Shen Xuan novamente, parecendo ter um traço de simpatia. Sim, Aki acredita em você. Shen Xuan estreitou os olhos, sempre sentindo que esse tom era como comer uma criança morta. Coma rápido e pegue a estrada amanhã. Na manhã seguinte, o velho monge sabia que eles iam sair da cidade e os aconselhou a se registrarem na cidade. Agora, todos que querem sair da cidade devem se registrar. Então, quando chegar a hora, eles serão escoltados pelo exército da cidade. Caso contrário, se saírem da cidade sozinhos, é muito provável que encontrem um ataque assassino. Shen Xuan agradeceu o lembrete da outra parte. Depois de sair da cidade, Lin Daolin não permitiu que Shen Xuan montasse em seu burrinho. Aqui. Você quer montar no burro? Lin Daolin perseguiu as costas da garota. Não monte. Shen Xuan balançou a cabeça. Ela aprendeu a agradar as meninas em tenra idade. Desta vez, a seita Qinjun enviou um total de 3 grupos de monges. E o Pico Tongtian foi liderado por Lin He. Havia apenas 7 monges do Pico Tongtian. Não havia muitas pessoas, mas o poder de combate era muito forte. Eles não seguiram o exército principal de Weishui City. Em vez disso, eles seguiram um pequeno número de pessoas para o Pico Inguan, que era ainda mais perigoso, para eliminar os assassinos nas proximidades de Weishui City. Um grupo de pessoas preparou uma formação e rapidamente escalou o topo da montanha. A estrada da montanha serpenteava ao redor do pico da montanha. Como um dragão gigante enrolado nas montanhas, os penhascos são altos nas nuvens e os penhascos são profundos e sem fundo. Houve muitos assassinos encontrados ao longo do caminho. Os discípulos da seita Qinjun abriram o caminho, atacando irracionalmente na frente. Os discípulos de várias seitas profundas balançaram a cabeça e sorriram amargamente ao ver os membros e corpos quebrados dos assassinos ao longo do caminho. A seita Qinjun é a seita Qinjun. A espada de Shen Ping desembainhou. A cobra gigante rastejando na entrada foi cortada com uma espada. Facilmente dividida em duas, a ação é limpa e ordenada, sem qualquer significado extra. Sentindo os olhares dos outros discípulos da seita atrás dele, Shen Ping ficou ainda mais complacente. Irmã mais nova, o que foi? Shen Ping percebeu que Ling Ying estava um pouco distraída. Não é nada. Ling Ying tem estado um pouco inquieta desde que viu Shen Xuan. Agora que o cultivo de Shen Xuan foi restaurado, ela sempre se lembra do passado e começa a se arrepender do que fez antes. Não se deixem levar. Ela sempre se lembra do passado, começando a se arrepender do que fez antes. Não podemos baixar a guarda. Ling He disse severamente. Não podemos subestimar o assassino de Injian. Sim, mestre, irmão. A velocidade dos discípulos da seita Qinjun é realmente rápida. Um homem de meia idade estava com o rosto amargo. O olhar do velho de cabelos brancos também era um pouco complicado. Embora a idade dela seja maior do que a de muitos discípulos da seita Qinjun, seu cultivo está muito atrás. Esta é a diferença no talento. Tudo bem, vamos continuar avançando. Vamos reunir alguns assassinos de baixo cultivo.
Também conta como, assim que ela terminou de falar, foi esmagado em polpa na frente de todos os discípulos. Sangue e ossos espirraram. A espada atingiu os corpos, rostos e olhos dos discípulos ao redor. Eles olhavam atordoados para a tela à frente, sem conseguir reagir. Uma série de assassinos enormes caiu do céu. Não apenas aqui, mas em todo o céu acima do pico Engian. Em meio às nuvens escuras, os assassinos caíam como chuva. Após um breve silêncio, os discípulos começaram a gritar e chorar. Suas vozes estavam cheias de medo e desespero, como se o fim do mundo tivesse chegado. Alguns discípulos tentaram fugir da cena, mas em pouco tempo, eles também se tornaram a mesma polpa sangrenta que seus mestres. Xiao Daolin, você não estava escondendo 2 porções de bolo antes? Me deu uma porção. Shen Shun estava mastigando uma folha de capim rabo de cachorro, sob o sol forte. Ele levantou a cabeça e olhou para Ling, que estava sentado no beiral de palha. Ling virou a cabeça e não lhe deu atenção. E o do Aki? Shen Shun não desistiu. Aki disse. Você não te deu muito antes? Deixe-me comer tudo. Shen Shun disse com razão. Aki disse, só temos 2 cada um. Você comeu todos os 6. E ainda quer comer nosso bolo. Shen Shun tocou sua barriga. Adultos comem mais. Crianças comem menos. Não tem problema comer menos. Aki ficou tão irritado que também virou a cabeça. Não lhe deu atenção. Shen Shun se arrependeu um pouco. Aquele bolo tinha um gosto muito bom. Se soubesse, deveria ter escondido mais. À noite, enquanto eles dormem, vou roubar seus bolos. Ele murmurou baixinho. Aki, com ouvidos atentos, ouviu isso e o encarou. Shen Shun riu. É brincadeira, é brincadeira. Na estrada que eles estavam seguindo, não viram nenhum assassino. Em vez disso, puderam ver carruagens e alguns cultivadores em grupos, partindo daqui em direção a Weishui. Dom dom dom. O chão de repente começou a tremer violentamente. O mundo inteiro parecia estar vacilando. A caravana de mercadores não muito longe. Os vendedores olharam ao redor em pânico, tentando encontrar a fonte do terremoto. A vila já vazia. Casas desabaram em um instante, estradas foram rasgadas e enormes rachaduras apareceram no chão. E a perna da avó. Ling Ye foi jogada de seu pequeno burro pela trepidação. Ela olhou para a floresta à distância. Quando estava prestes a explodir em xingamentos, uma expressão de horror apareceu de repente em seu rosto. Árvores grossas como barris caíam em massa. A linha de defesa que cercava o pico Engi entrou em colapso repentinamente. Quase 80% dos cultivadores que guardavam este lugar foram engolidos pela floresta. Ninguém sabia que o que antes era apenas o remoto pico Engi. Como tantos assassinos apareceram de repente. As nuvens pairando sobre o pico Engi finalmente se dissiparam. Uma enorme pen-dourada de 6 asas abriu suas asas. Suas asas eram como chamas douradas, abertas ao máximo, brilhando com uma luz deslumbrante sob o sol. Cada pena exalava uma aura poderosa. Um leve bater de asas levantou uma rajada de vento, obscurecendo todo o céu. A senhora da cidade de Weishui olhou para esta cena surpresa. Ela nunca imaginaria que este assassino poderia usar algum tipo de poder mágico para se esconder no céu acima do pico Engian. E não ser descoberto por ninguém, incluindo ela mesma, que sempre foi mantida no escuro. Não só isso. Ela também escondeu esses assassinos em seu próprio corpo. A velocidade de voo da pen-dourada de 6 asas é extremamente rápida, como um raio dourado, traçando um belo arco no céu. No ar, a longa espada de Ling He, um discípulo do Pico Tongtian da seita Qinjun, voou. Uma cicatriz horrível apareceu, estendendo-se do peito até o abdômen. Se não fosse pela armadura do tesouro do Pico Tongtian que ele vestia, ele provavelmente teria morrido aqui. O olhar da pen-dourada de 6 asas parecia estar zombando da incompetência da senhora da cidade de Weishui. As principais forças da cidade de Weishui estão agora cercando o pico principal. É tarde demais para correr agora. Os ferozes assassinos irão, antes disso, arrasar a cidade. Niang segurava a espada quebrada, ajoelhado em um pico de montanha quase nivelado. Se Ling He não tivesse reagido rapidamente, temo que todos esses discípulos do Pico Tongtian teriam morrido aqui. Shen Ping, que originalmente estava confiante ao subir a montanha, caiu ao lado dele. Metade dos ossos da mão estavam expostos. A pen-dourada de 6 asas de longe, seu enorme corpo obscurecendo o céu. A força da senhora da cidade de Weishui não é muito forte. Sua presença na cidade de Weishui se deve a seus laços familiares.
Em segundo lugar, embora a cidade de Weishui seja um lugar próspero com transporte desenvolvido, este lugar não é perigoso. As famílias da cidade de Weishui sempre tiveram a reputação de 3 famílias e 5 seitas. Todos os senhores da cidade sucessivos vêm das 3 famílias e 5 seitas. Quanto aos oficiais enviados pela corte imperial, não vêm a este lugar. Se ele perder para Linghe, um discípulo da seita Qinjun, da Pendurada de 6 asas, mesmo que seja a pessoa mais forte ao redor da cidade de Weishui neste momento, a pressão perigosa trazida pelo Pendourado de 6 asas tornava a respiração impossível, até mesmo para alguns cultivadores não tão fracos. Todos sentiram um medo e uma opressão sem precedentes. Seus corações aceleraram e suas respirações ficaram rápidas. Seus corpos tremiam incontrolavelmente. Alguns até eram incapazes de ficar em pé, apenas desabando no chão. Olhando para o céu desamparadamente, o vento furioso rasgava tudo impiedosamente. Os traços da distância entre Ling Daolin e Aqui era que eles não estavam como alguns cultivadores, incapazes de ficar de pé sob aquela poderosa pressão perigosa. Malditos dias de azar, eu ainda não voltei para minha terra natal. Seu cachorro, Erdan, me abençoe do submundo. Erdan, em sua boca, era o apelido de infância de um amigo que morreu nas mãos de bandidos. Shen Xuan apenas sentia o vento tumultuoso. Estreitando os olhos, ele olhou para o pen dourado de 6 asas no céu. Como? Parecia um pouco familiar. Até que ele viu uma enorme cicatriz na asa esquerda do pen dourado de 6 asas, e então percebeu. Naquele ano, havia muitas feras ferozes na região noroeste, e o povo comum tinha a reputação de rei das 6 feras. As feras atacavam aldeias, massacrando humanos indiscriminadamente, até mesmo cidades fortemente guardadas se tornariam alvos de ataques das feras. Naquela época, o mestre da seita Qinjun infelizmente morreu, e o taoísta implacável ainda não havia assumido o cargo de mestre da seita. Incapaz de deixar a seita Qinjun temporariamente, ele ordenou que o então grande discípulo de Boas-Vindas ao Pico liderasse 27 discípulos internos do Pico Tongtian, 40 discípulos externos e as outras 2 montanhas, totalizando mais de 100 discípulos da seita Qinjun. Foram para o noroeste para erradicar completamente os problemas do noroeste. Quem diria que naquela batalha, a seita Qinjun sofreu pesadas perdas. O grande discípulo do Pico de Boas-Vindas arriscou sua vida para matar 2 reis fera, mas acabou sendo derrotado e morreu. Aquela batalha também foi a batalha em que Shen Xuan começou a se destacar. Naquela época, seu cultivo estava progredindo rapidamente. As pessoas diziam que suas fundações eram instáveis e, além disso, nunca o tinham visto agir. Então o acusaram de ser uma arma de prata, bonita, mas inútil. Shen Xuan usou os cadáveres dos 4 reis fera restantes para fazer todos os rumores desaparecerem. Um dos reis fera que ele matou era o pen dourado de 6 asas. Naquela época, Shen Xuan invadiu o covil do oponente, querendo cortar as ervas daninhas pelas raízes. Quem diria que, no momento crucial, o pen dourado de 6 asas usou sua vida para proteger seu filhote. Esse tipo de coisa de sacrificar a vida para proteger o filhote não poderia acontecer. Só que o jovem Shen Xuan, depois de um leve arrependimento, não teve misericórdia. E logo desferiu o segundo golpe de espada. Mas, inesperadamente, naquela época, uma cultivadora sentimental do Pico de Boas-Vindas de repente agiu para impedir Shen Xuan. Shen Xuan foi pego de surpresa e a energia da espada apenas cortou o pen dourado de 6 asas, e em parte de sua asa esquerda. Imediatamente, o pen dourado de 6 asas usou o domínio do vento para escapar para as nuvens e desaparecer sem deixar vestígios. Depois, a explicação da cultivadora foi que todas as coisas têm espírito e não devem ser mortas indiscriminadamente. O jovem Shen Xuan, cheio de vigor e raiva, voltou para a cidade e viu seus companheiros discípulos mortos. Quanto mais ele pensava nos civis mortos, mais irritado ficava, e espancou severamente a cultivadora. Hoje você amoleceu por um momento. Amanhã não se sabe quantas pessoas perderão suas vidas. As feras não vão te falar sobre benevolência, justiça, cortesia, sabedoria e fidelidade. Mais tarde, Shen Xuan e aquela cultivadora foram punidos pela seita. Os fatos também foram como Shen Xuan previu. Aquele pen dourado de 6 asas, depois de curar seus ferimentos, viajou para vários lugares, atacando aldeias e cidades. Também por causa de sua velocidade de voo muito rápida e paradeiro secreto difícil de capturar, ele sobreviveu até hoje, dando voltas e voltas. Muitos anos depois, Shen Xuan realmente encontrou o oponente novamente.
Os olhos do Pendourado de 6 asas refletiam a aparência da cidade de Weishui. Só que, de repente, suas pupilas se moveram ligeiramente para baixo, e seu olhar se fixou em uma figura na estrada oficial. Aquele hálito familiar, inesquecível para sempre. O Pendourado de 6 asas ficou agitado. Suas asas não paravam de bater, emitindo um grito furioso e excitado. Seus olhos ficaram mais afiados e as chamas que saíam de sua boca ficaram mais vermelhas. Seu corpo exalava uma aura poderosa, como se fosse incendiar o mundo inteiro. As chamas queimavam furiosamente, iluminando todo o céu, tornando impossível olhar diretamente para ele. Neste momento, o Pendourado de 6 asas parecia ter se transformado novamente em uma fera selvagem, sem inteligência. Seu poder e aura eram incrivelmente chocantes. Sob os olhares surpresos dos muitos cultivadores na cidade de Weishui, o Pendourado de 6 asas de repente mudou sua direção. Ele está voando para cá! O grito de Ling Daolin ressoou nos ouvidos de Shen Xuan. Esta é a maior ave que ele já viu em sua vida, maior até que a maior montanha de sua cidade natal. Ele, com lágrimas no nariz, enquanto agarrava Shen Xuan, você não estava se gabando de que é muito poderoso? E suas habilidades com a espada? Use-as logo! Shen Xuan estava com dor de ouvido por causa do barulho dele. Disse: aprenda com aqui. Você ainda é um menino. Aqui estava parado ali, atordoado, com a boca ligeiramente aberta. Ele virou a cabeça e seus olhos espertos olharam para Shen Xuan. Nós vamos morrer? Se morrermos, podemos ver o Tai Niu. Seu maldito, você só sabe se gabar. Devolva meu pão cozido no vapor. Ling Daolin caiu sentado no chão. Afinal, ele ainda é uma criança de menos de 10 anos. Sem falar dele, e aqueles cultivadores? Já assustado a ponto de perder o controle, Shen Xuan virou a cabeça. Então, me dê os doces. Ling Daolin ficou surpreso, tirou os doces dos braços de Jian e disse: aqui está, para você. Para você, tudo para você. Shen Xuan segurou-o com uma mão e pegou os doces com a outra, enfiando-os na boca. Ling Daolin olhou para ele com expectativa. Shen Xuan virou a cabeça e jogou o pedaço restante de volta para ele. Coma logo, mesmo que morra, não pode ser um fantasma faminto. A última esperança de Ling Daolin também foi destruída por essa frase. Seu assassino! Shen Xuan puxou gradualmente. Não que ele estivesse deliberadamente ganhando tempo, mas o ele atual não tinha certeza de como lidar com isso. Então, apenas uma espada. De qualquer forma, o resultado não é nada além de nascer aqui e morrer aqui. Observe atentamente, apenas esta espada, uma aura incomparavelmente poderosa, atingiu diretamente os órgãos internos de Shen Xuan, varrendo como uma tempestade. A aura aumentava gradualmente, como um vulcão prestes a entrar em erupção, acumulando constantemente poder, pronto para explodir a qualquer momento. Desde o dia em que Shen Xuan empunhou a espada, ele pareceu ter experimentado a queda das folhas no outono, em um jardim cheio de cores da primavera. Desde a neve acumulada no topo das nuvens até a grama crescendo e os pássaros voando. O caminho da espada que outros cultivam arduamente, refinando milhões de vezes. Ele consegue obter facilmente. Neste momento, Shen Xuan fechou os olhos. Nestes 30 anos, o mundo marcial está em meus sonhos. A enorme sombra de 600 milhões de pendourados. O cobre. Ele levanta a espada de bambu. O vento está fluindo. A grama está crescendo. As estrelas estão girando. A técnica da espada é como a gestação da natureza. Harmônica e maravilhosa, fazendo com que as pessoas se embriaguem por ela. Esta espada é como uma águia majestosa voando, perseguindo o vento e as ondas, com o poder de abrir o céu e criar a terra. A energia da espada não dividiu os 600 milhões de pendourados em dois, mas se espalhou rapidamente, como uma pedra de moinho, esmagando a força em uma massa de carne e sangue. Desta vez, Shen Xuan não dará ao oponente outra chance de escapar. O grito miserável dos 600 milhões de pendourados ressoou nos céus, como se o mundo inteiro pudesse ouvir sua dor e desespero. Seu corpo foi rapidamente rasgado em pedaços. Após a energia da espada atingir os 600 milhões de pendourados, o poder remanescente continuou avançando, correndo entre o céu e a terra. No pico em Jian, Ling Ying acabava de dar uma pílula medicinal para Ling Daolin, gravemente ferido. A energia da espada de longe já havia chegado. Neste momento, os discípulos da seita Qin Jun no pico em Jian
Assim como os outros cultivadores que subiram a montanha para eliminar as feras, inconscientemente levantaram a cabeça. A expressão de todos mudou em uníssono. Todos sentiram apenas um brilho de espada, e uma energia de espada já havia se aproximado do topo de suas cabeças, embora estivesse a 3 ou 4 metros de distância deles. Todos podiam sentir aquela frieza, como se a qualquer momento fosse atingi-los no topo da cabeça. Shen Ping deixou escapar. A expressão de Ninguém Shen Yin ficou sombria. É o irmão mais velho, com os 600 milhões de pendorados sendo mortos por uma flecha. As muitas feras que apareceram de repente estavam todas prostradas no chão neste momento, tremendo incessantemente. Seus corpos tremiam violentamente. Os músculos tensos, querendo escapar, mas incapazes de se mover. Era um medo que se originava das profundezas da vida, profundamente enraizado e difícil de apagar. Mesmo as feras mais desprovidas de inteligência, seus instintos não conseguiam resistir à invasão desse medo. Após Shen Xuan passar com uma espada, sua figura flutuou no ar, olhando para a direção do pico em Jian. Confirmando que ninguém havia sido ferido, ele então pousou novamente como um arco-íris branco.